Olá, eu sou Fernando Vaz e você está no canal Diretrizes Universais. Nós somos partículas universais em evolução e neste estágio nós temos algo que supera os instintos que nos guiavam anteriormente. Nós temos aquilo que chamamos de tendências. Tendências positivas, que devemos buscar olhar como algo a acrescentar na qualidade do nosso viver, e tendências negativas, que devemos buscar superar, substituí-las por algo produtivo, por algo mais afeito à nossa condição de partícula evolutiva, de partícula criadora. Mas tem algo que já vem conosco. Diferentemente das tendências em que buscamos, através da disciplina, evoluir, buscamos nos aperfeiçoar, é algo que já trazemos conosco desde o nosso nascimento, que é o dom. A aptidão inata, como dissemos, ou seja, já é algo que vem conosco ao chegarmos a esta nova jornada. E qual é o papel deste elemento, do dom, em nossa jornada terrena? Esta é a nossa diretriz de hoje. Fique conosco. Para ilustrar a reflexão de hoje, vamos fazer um breve resumo da trajetória de um dos ícones que mudaram a história da humanidade com suas teorias, com sua persistência, com o seu trabalho, ou seja, ao fazer aquilo que lhe dava prazer somente em fazer. Este ícone é Albert Einstein. Dispensa apresentações, referência, físico, teorias que mudaram totalmente a maneira de enxergarmos determinadas grandezas. Porém, o seu viver, na sua maioria, não foi um viver de celebridade, de alguém consagrado, muito pelo contrário. Desde criança, Albert Einstein foi diagnosticado com dislexia. Teve problemas na fala, só começou a falar corretamente a partir dos 4 anos de idade. Porém, desde a infância já se notava algo diferente naquela criança. Conta-se que certa vez, ao ficar doente, seu pai lhe deu uma bússola para que ele se distraísse. E ele ficou longo tempo olhando para aquela agulha, tentando entender por que, fosse qual fosse a posição que ele colocasse aquele instrumento, a agulha apontava sempre para o mesmo lado. Ou seja, desde já querendo observar e entender. Na escola, porém, sua vida também não foi fácil. Era tido como um aluno problemático, com dificuldades de aprendizagem, principalmente na área humana. Os professores o viam como alguém com poucas perspectivas. E assim ele levou o seu viver escolar de uma forma travada, ou seja, buscando sempre se superar, já que a sua maneira de ver era uma maneira diferente do método reinante, rígido da época, que era o método de falar exatamente o que os professores colocavam, ou seja, decorar. Ele queria entender, se interessar e até acrescentar algo àquilo que lhe era apresentado. E isto não era aceito, era visto quase como uma afronta perante os professores da época. Ainda assim, conseguiu se formar no ensino médio. Tentou mais tarde, então, a Universidade de Zurique, onde foi rejeitado nesta primeira tentativa.
Mais tarde, conseguiu entrar na universidade. Conseguiu se formar, mas ainda apresentava os mesmos problemas, a mesma rejeição. Queria um método de aula em que ele pudesse não só observar, se interessar, mas acrescentar algo dele naquilo que era colocado. Muitas vezes se afastava das aulas, deixava de assisti-las. Mas, quando tal acontecia, não fazia para se divertir ou para sair com os amigos, ele o fazia para estudar, para desenvolver as suas teorias. Conta-se que ele pensava e colocava no papel aquilo que estava pensando e, a partir dali, desenvolvia as suas conclusões, aquilo que chegava através daquelas escritas, daqueles estudos, principalmente no campo da física. Conseguiu se formar, mesmo com todas essas dificuldades, mas, por incrível que pareça, não conseguiu dar aula em nenhuma universidade. Não foi aceito nem como assistente de algum professor. Assim, teve de dar aulas no ensino médio, que não era o seu objetivo, e tentou também dar aulas particulares de física para sobreviver. Evidentemente, isto não foi o suficiente e acabou arranjando um emprego no cartório de registro de patentes em Berna, na Suíça. Porém, diferentemente do que poderia se imaginar, isto não o desanimou naquilo que gostava. Muito pelo contrário. Já que agora ele já tinha um horário fixo e podia organizar os seus horários e tinha um tempo livre certo no seu dia a dia, ele o aproveitava exatamente para desenvolver as suas teorias, para continuar os seus estudos, principalmente em relação à física, em relação ao espaço-tempo, onde sempre queria entender por que determinadas coisas aconteciam. E assim, deu continuidade. Depois de muitos anos, acabou reconhecido até conseguir o Prêmio Nobel em 1921. Mas aí você pode estar se perguntando, por que a trajetória de Einstein tem a ver com o tema? Porque ele nunca abriu mão do seu dom. Ele nunca deixou de ter o seu espaço para fazer aquilo que gostava de fazer, sem buscar reconhecimento, sem buscar qualquer fim lucrativo, simplesmente queria fazer aquilo que sentia que estava apto para fazer, mas não em termos profissionais ou em termos de sobrevivência, mas simplesmente porque era aquilo que se sentia bem fazendo. E é esta a mensagem de hoje. Todos nós temos aquele dom, aquele hobby, aquele tempo em nosso viver que gostamos de fazer certas coisas. É algo que nos foi legado pelo universo, para que possamos nos sentir nós mesmos, livres das amarras do dia a dia, livres das cobranças, livres das opiniões alheias, simplesmente fazer algo que gostamos de fazer. Nem todos nós teremos o destaque que teve um Einstein ou outros físicos famosos, mas a partir do momento em que fazemos aquilo simplesmente porque somos nós fazendo o que gostamos, estamos sendo nós mesmos. Estamos num contato direto e livre com a nossa essência maior. É um momento de desenvolver aquilo que gostamos de fazer simplesmente porque gostamos de fazer. Então, o que eu gostaria de deixar hoje? Não abra mão do seu dom. Albert Einstein, com toda a corrente contrária, com o mundo dizendo não praticamente em todo o seu viver, ele não abriu mão daquilo que ele gostava. Assim, encontre um espaço no seu dia a dia para o seu dom. Você o tem. Basta procurá-lo. Basta lembrar daquilo que fazia desde criança, sem precisar que alguém mandasse, sem buscar algo em troca, e vai encontrar aquele dom, aquele momento seu, aquele momento nosso, aquele momento em que somos nós,
pois assim, não abrindo mão do seu dom, estará sendo condizente com a sua condição de partícula livre, universal, ou seja, estará sendo condizente e afim consigo mesmo. E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, compartilhe e, para que este tenha relevância, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações no momento em que o vídeo é postado. Eu sou Fernando Vaz e você está no canal Diretrizes Universais. Forte abraço e até a próxima!